Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, professor José, em mais uma aula aqui do canal Farmacologia Fácil. Sejam bem-vindos, então, a esta aula. Eu sou professor de Farmacologia e Fisiologia há um bom tempo e uma das grandes dúvidas, dos alunos, tanto da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que você encontra aqui embaixo, quanto dos meus alunos da universidade, é referente a interações medicamentosas e efeitos adversos. Então, quando a gente estuda farmacologia, tem alguns checklists, vamos dizer assim, quando você busca classe a classe dos medicamentos. Então, indicações, efeitos adversos, interações medicamentosas, sabe aquele protocolo de estudo? E quando a gente chega nas estatinas, é muito curioso, porque alguns efeitos adversos delas não tem a ver muito com o mecanismo, até você estudar. Isso acontece com várias classes, por isso é tão importante conseguir traçar uma correlação entre os efeitos e o real mecanismo de ação. Por que eu digo real? Porque muito já foi atualizado, pessoal. Se os professores de vocês dão aula só com livro, já estão desatualizados. Tem muito artigo novo saindo, muita pesquisa nova saindo, justificando efeitos adversos pelo mecanismo de ação. Especialmente, ou pelos mecanismos paralelos àquele da ação real do medicamento. Então, muito importante conhecer a atualidade da farmacologia. E isso que os alunos da plataforma têm. Então, se você tem interesse em aprender dessa forma, através do método R2A, que revisa a fisiologia, a fisiopatologia da doença, antes de falar do mecanismo de ação, classe a classe, dos fatores cinéticos e com casos reais do dia a dia, clique no link aqui embaixo e se torne um aluno R2A. Pois bem, então, um dos efeitos mais importantes, uma das características das estatinas, muitas vezes passa despercebido pelos alunos, eles não entendem por quê. Então, o objetivo dessa aula é explicar para você como que acontece essa dor muscular, a lesão muscular pelo uso de estatinas. Show? Vamos lá então, direto ao ponto. Bora para a aula. Bom, qual é o mecanismo de ação das estatinas? E no final da aula eu vou explicar para você a questão de tomar à noite, por que elas têm que ser ingeridas à noite para tratar o paciente. Pois bem, as estatinas são bloqueadoras de uma enzima hepática chamada de HMG-CoA redutase. Essa enzima HMG-CoA redutase, ela converte HMG-CoA em ácido mevalônico ou mevalonato. Essa é uma das etapas da síntese de colesterol hepático, que é o grande aporte de colesterol do nosso organismo. Esse bloqueio da enzima vai diminuir a produção de ácido mevalônico ou mevalonato, e assim não se produz o escaleno. O escaleno é uma estrutura útil para várias coisas. Uma delas é o colesterol. Então esse ciclo de produção, ácido mevalônico, esqualeno e outras tantas substâncias, em torno de 21 etapas essa reação tem, vai dar origem ao colesterol. O objetivo da estatina é diminuir o colesterol. Então, quando bloqueia a HMG-CoA redutase, automaticamente diminui ácido mevalônico, diminui esqualeno e diminui o colesterol. Porém, paralelo a isso, nós temos outras vias que utilizam o esqualeno ou esqualeno para a produção da sua via. Por exemplo, a via que produz o dolicol, que é muito útil na síntese de proteínas. Olha só, proteína, capacidade muscular. Então, você diminui a síntese de proteínas por diminuir a síntese de colesterol. E além disso, você diminui a produção de coenzima Q10, a Q10 que gera energia para o músculo e tem um efeito antioxidante e mioprotetor, porque você diminui o colesterol, porque é o mesmo caminho. Então a estatina, ao fazer o mecanismo de ação de bloquear a HMG-CoA redutase, acaba diminuindo o Q10 e diminuindo o dolicol, e assim diminui a síntese de proteínas, que é muito importante para o músculo, e diminui a forma de obtenção da cadeia respiratória do músculo, que é através da Q10, da coenzima Q10. Show? Então aí o músculo fica muito prejudicado. Essa disfunção muscular pode gerar microfissuras, que vão ser encontradas através de exames de inflamação. Pode ser feito através de exame de sangue. E essas microfissuras liberam proteínas que só podiam estar dentro do músculo, como mioglobinas que circulam pelo nosso corpo e que podem gerar problemas renais, porque elas não são livremente filtradas no rim. Esse efeito, que é complexo, não é tão simples de acontecer, mas que pode acontecer, que é uma lesão renal
junto com uma lesão muscular pelo uso de estatinas, é chamada de rabdomiólise. E como que é visto isso no paciente? Inicialmente com dor muscular. Começa a utilizar estatinas, dá uma semana, começa com dor muscular e aí tem que ser revisto o tratamento. Como eu disse, no final da aula eu ia falar sobre um ponto importante também sobre as estatinas, que é por que são utilizadas à noite. Bom, pessoal, o nosso pico de produção de colesterol é na madrugada, início da madrugada. Por isso que as estatinas precisam estar presentes no sangue durante esse pico de produção, essa atividade maior da HMG-CoA redutase na produção de colesterol hepático. E aí nós vemos que, quando nós falamos em tempo de meia-vida, que é muito importante, porque é a presença do fármaco no sangue, nós temos a lovastatina, a simvastatina e a fluvastatina e a pravastatina com um tempo de meia-vida muito curto. Então, obrigatoriamente precisam estar à noite, no início da utilização à noite, porque senão simplesmente não vão estar no corpo, porque a meia-vida é muito curta. Então, essa é a principal justificativa para esses 4. E a rosuvastatina e a atorvastatina tem tempo de meia-vida prolongado, olha só, 20,8 horas para a rosuvastatina e de 15 a 30 horas para a atorvastatina, ou seja, larga tempo de meia-vida, inclusive mais biodisponibilidade, né, do que das outras estatinas, porém o pico máximo ocorre em 3 horas. Então o melhor também é ser ingerido à noite. Ah, não esqueci, posso tomar de manhã? Pode, vai estar presente no sangue pelo tempo de meia-vida, mas o pico plasmático é à noite. Então por isso que todas elas é recomendado tomar à noite. Algumas não vão ter efeito, como você viu, 4 delas não vão ter efeito se tomado de manhã, por exemplo. Mas o melhor perfil terapêutico é se todas elas forem tomadas à noite por causa do pico plasmático, né? O tempo máximo para alcançar o pico plasmático, que sempre vai ser em torno de 2 a 3 horas. Se tomar antes de dormir, dorme ela pelas 10 horas, vai chegar no sangue no pico máximo próximo da hiperprodução de colesterol hepático, que é no início da madrugada. Pegou essa então? Show de bola! Então 2 por 1, 2 temas, uma aula e 2 temas importantes da mesma classe. Espero que tenha gostado. Se não está inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações e até a próxima aula de farmacologia, fisiologia e terapêutica aqui desse canal. Um beijo desse professor!